Como afirmou o Dr. Jorge Sampaio no exercício do cargo do Presidente da República, a cidadania é a responsabilidade perante nós e perante os outros, é a consciência de deveres e de direitos, impulso para a solidariedade e para a participação, é sentido de comunidade e de partilha, é insatisfação perante o que é injusto ou o que está mal, é vontade de aperfeiçoar, de servir, de realizar, é pensamento que age e é ação que se pensa. No que diz respeito à cidadania enquanto insatisfação perante o que está mal, o movimento Sintrenses com Marco Almeida já se pronunciou relativamente à questão da falta de professores e ao seu efeito multiplicador de graves consequências para a comunidade educativa do nosso concelho, juntando a sua voz à de todos aqueles que têm manifestado a sua apreensão e a sua ação perante a revelação de uma inabilidade funcional do Ministério da Educação e da Ciência. Mas, meus caros amigos, esta apreensão adquire patamares difíceis de adjetivar quando, pelo conhecimento da proposta para o Orçamento de Estado para 2015, se constata que o maior corte da despesa do Estado se registra na educação ao nível do ensino básico e do ensino secundário, num decréscimo de 11,3% relativamente a 2014, o que se traduz em mais de 704 milhões de euros. Mas a cidadania é também impulso para a participação. E neste impulso para a participação, palavra-chave no no site da Assembleia Municipal, relativamente à Assembleia Municipal Jovem, e pelo facto de hoje aqui estarmos a congratular-nos pela apresentação de mais uma edição deste projeto, agora para 2014-2015, gostaria de questionar o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal sobre o seguimento dado às recomendações anteriormente aprovadas e quantas encontraram na sua realização a responsabilidade perante os outros, em particular por todos aqueles que diretamente se envolveram nas propostas apresentadas. Também no que concerne ao impulso à participação, gostaria de questionar Vossa Excelência sobre os motivos que levaram o atual Executivo a não comparticipar financeiramente à Associação Bandeira Azul da Europa ABAI relativamente à inscrição e à participação das escolas de Sintra no ano letivo 2013-2014 num programa internacional Ecoescolas. Recordo a Vossa Excelência que o valor da inscrição se manteve simbolicamente nos 70 euros por cada candidatura apresentada e que o município de Sintra, pelo apoio concedido e pelo investimento feito nos anos anteriores, que também contemplavam as deslocações às vilas ou cidades onde corria a entrega simbólica dos galardões, para além do reforço de um sentido de comunidade na ótica de uma consciencialização ambiental, era o município com mais escolas inscritas e com o maior número de escolas galardoadas a nível nacional. Relativamente à vontade de servir, de realizar, gostaria de questionar Vossa Excelência sobre a razão da não continuidade da celebração dos protocolos de recuperação relativamente à manutenção e reparação de instalações e de equipamentos escolares que permitiam corrigir danos que resultassem do uso normal e diário das instalações e dos equipamentos escolares nos jardins de infância e das escolas do ensino básico. Relembro Vossa Excelência que a não celebração dos protocolos coartam nessa vontade quer a Câmara Municipal, porque não consegue dar uma resposta célere às solicitações que os protocolos de cooperação contemplavam, quer as escolas ou agrupamentos de escolas que têm que despender verbas próprias para a manutenção e reparação de instalações que dependem única e exclusivamente da idalidade após a celebração do contrato de execução com o Ministério da Educação e Ciência no dia 21 de setembro de 2009, publicado no Diário da República, segunda série, número 235, de 4 de dezembro desse ano. E relativamente às reparações correntes, permita-me recordar Vossa Excelência que nelas se encontram contempladas a substituição de vidros, a substituição de lâmpadas, a reparação de portas, janelas, stores, vedações, entre outras. Mas a cidadania é também, nas palavras do Dr. Jorge Sampaio, a insatisfação perante o que é injusto. E é relativamente à situação dos lanches e das refeições escolares, onde em muitos casos a qualidade do serviço prestado não está certamente ao nível do pretendido pela idoneidade,
que gostaria de questionar Vossa Excelência sobre a razão de um encarregado de educação de uma criança ou de um aluno não subsidiado pela ação social escolar ter que suportar um acréscimo de 62,6% relativamente ao preço do custo de um lanche e um acréscimo de 15,2% relativamente ao preço de aquisição de uma refeição, de acordo com os valores do contrato celebrados entre a autarquia e a empresa fornecedora. Sr. Vereador, faz favor. Posso responder, doutor? Faz favor de continuar. E eu agradeço a disponibilidade que o Dr. Rui Pereira dirigiu as palavras a mim, enquanto representante deste momento do diálogo do Movimento de Interesse com Marga Almeida. Fico agradecido. É evidente que não os irei comentar por uma questão de cidadania, mas queria-lhe aqui relembrar. Queria-lhe aqui relembrar que, e citando uma frase, a participação não se esgota nos partidos e a democracia é exatamente isso. Ou seja, as pessoas votarem um dia e depois acabarem. A democracia é não cortar as pontes do diálogo nem do entendimento em relação aos valores mais importantes e aceitar a diferença. E repito, e aceitar a diferença e potencializar o que nos pode unir. Palavras do Dr. Basílio Horta na reunião de Câmara de 30 de setembro. Muito bem. Continuando, gostaria de questionar a Vossa Excelência sobre a razão com certeza, de um encarregado de educação de uma criança ou de um aluno não subsidiado pela ação social escolar ter que suportar um acréscimo de 62,6% relativamente ao preço de custo de um lanche e um acréscimo de 15,2% relativamente ao preço de aquisição de uma refeição, de acordo com os valores do contrato celebrados entre a autarquia e a empresa fornecedora. E sabendo todos nós que o facto de não se ser subsidiado não significa que não se seja carenciado, é nesta discrepância de acréscimos que entendemos que se diminui per si a cidadania enquanto impulso para a solidariedade. Disse. Obrigado, Sr. Deputado. Estou. Em primeiro lugar, o Orçamento de Estado de 2015, é verdade, eu estive na Universidade Católica agora, na sexta-feira, num debate na Universidade Católica com mais do que o António Carreira Tortoso e com o Fernando Medina, onde isto foi discutido. E é verdade, quer dizer, o problema da diminuição mais grave dos 700 milhões no básico é praticamente o não aumento do universitário e da inovação e tecnologia. Isso é que é tão grave como a diminuição dos 700 milhões. E isto é uma gravidade enorme, que se compromete completamente depois as exportações, o aumento de 4% das exportações está comprometido, a partir daí 1,5% do PIB está comprometido. Esse é um problema sério. Mas eu acho bem que o Sr. Presidente um dia faça uma Assembleia Municipal ou através de um grupo muito especializado para falar no Orçamento de Estado para 2015, que realmente é matéria muito interessante. Depois falou aqui, portanto, na Assembleia Jovem, o que é que foi feito ao que não. Eu não estava preparado para responder, vou responder quais foram as propostas e qual foi o sentido. O Rui Mateus vai se encarregar disso e depois lhe responderá por escrito essa matéria. Quanto à Ecoescola, tem toda a razão aí. Embora a culpa não fosse minha, vou-lhe dizer o que aconteceu. Eu, em 2 de fevereiro, se a memória não me falha, despachei esta matéria. 2 de fevereiro. Isto foi para os serviços. Isto é uma coisa de nada, são 9.300 euros. É ridículo completamente. Foi para os serviços. E não sei porquê. Voltou a despacho em julho. Foi março, abril, maio, junho. Nada. Voltou em julho. Bom, e quando vem em julho, às 11 de julho, eu disse, outra vez concordo, faça-se e tal. Foi-se outra vez embora e veio outra vez, por uma questão qualquer, a 26 de julho, quando eu entrei de férias. Portanto, quando cheguei em agosto, já tinha acabado o ano letivo. Não ia dar o ecoambiente com o fim do ano letivo. E por isso não foi. Mas tive o cuidado de despachar já para este ano. Já está despachado. Para evitar atrasos. Portanto, é verdade, realmente é verdade. O ecoambiente foi um atraso. Como eu sou responsável dos serviços, a culpa é minha. Os serviços podem se atrasar, mas a responsabilidade é minha. Por tudo o que acontece na Câmara, eu sou o único responsável. Exceto em matéria criminal. Tudo o resto, eu sou responsável. E, portanto, a responsabilidade é minha. Foi um erro, foi um falhanço.
O grupo de Marco Almeida devia acertar uma vez, acertou aqui. Estou a brincar. Sem rancor. Bom, Eu não acerto nada. Portanto, depois, o problema da cooperação das escolas. Sabe que o acordo acabou em 30 de agosto, 31 de agosto. E com franqueza também foi responsabilidade minha, não sei. Explico porquê. Isso, pronto, mas não foi renovado porquê. Tudo aquilo que as escolas pedem é feito. Porquê? Porque nós temos que fazer um concurso externo de fornecimento contínuo para isto. Que sai muito mais barato. Porque há escolas que não cumpriram e há outras que não usaram. Percebe? E, portanto, não vale a pena ter este protocolo. Quando, no fundo, é muito mais simples nós fazermos um concurso. Fornecimento contínuo de X de quanto? Como fazemos noutras coisas. E não é protocolo nenhum. Quer dizer, portanto, quando as escolas têm necessidade, há um fornecimento contínuo, pede-se, é um tanto por unidade, é um concurso, baixa dramaticamente os preços e é muito mais, penso eu, muito mais eficaz do que o protocolo para a escola. Pelo menos é essa a nossa opinião. Depois, em relação ao que está a dizer sobre o aumento, eu não lhe vou responder, sabe? Não lhe vou responder. E não lhe vou responder pela consideração que tenho por si. Porque se não responder... não digo mais nada. Estarei disponível para explicar as Não, aquela. Faz favor. Presidente, muito obrigado. Eu queria só dizer ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado é diretor de um agrupamento de escolas. Conhece a realidade. Sabe como é que as coisas são. E o Sr. Deputado vem aqui dizer que o preço da refeição é de 1,03, sabendo que não é verdade. A Câmara contrata a uma empresa um conjunto de prestação de refeições, em que umas são a 1,03, outras não. Por exemplo, as diferidas são a 1,49. E são milhares de refeições que nós servimos todos os anos das diferidas. E depois também compramos refeições ao Ministério da Educação. Sabe a que preço? Também não é 1,03, nem é 1,49. E depois, o Sr. Deputado sabe que o preço das refeições está estipulado. Está estipulado. A Câmara tem de o cumprir. O despacho 1898-7, no seu artigo 4, define o preço exato que as câmaras têm de cobrar aos alunos. E até faz mais do que isso. Define também qual é a comparticipação que o Ministério dá à Câmara e também qual é o preço que a Câmara tem de pagar ao Ministério pelas refeições dos alunos do primeiro ciclo nas escolas do segundo e terceiro ciclo. Está definido aqui. Sr. Deputado, não vale a pena dizer que não. Vem aqui ver. Artigo 4. Está cá. Claro. Mas mais. Diz, o Sr. Deputado, diz muito claramente. Diz que, no seu ponto 2, diz que o preço das refeições a fornecer às crianças e aos alunos nos refeitórios escolares dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos de ensino básico e secundário é fixado na tabela constante do anexo I do presente despacho, que dele faz parte integrante. Diz o anexo, no que diz respeito às refeições, no primeiro ciclo, 1,46. Mas o despacho deste ano diz o mesmo. Não é uma coisa indicativa. Podem fazer um preço aqui, se quiserem tirar na alimentação e meter nos livros ou no material, não é nada disso. É taxativo. Mas mais, desde 2008, que a Câmara subscreve, tenho aqui todos, os contratos que a Câmara estabeleceu, assinados pelo Dr. Fernando Seara, com o Dr. João Passarinho, onde é definido as comparticipações do Ministério, as responsabilidades da Câmara e do Ministério, todas com 1,46. Portanto, a Câmara está, por obrigação legal, obrigada a cumprir 1,46. Aliás, preço que todas as câmaras estabelecem. É verdade, o Sr. Deputado é capaz de desmentir a própria referência de um diploma do Ministério. Mas, digo-lhe mais, Sr. Deputado, isto em relação ao preço. É em relação, e o Sr. Deputado tem de contestar isso, tem de contestar, está aqui. Eu ia referir uma outra situação, mas não vale a pena. Em relação à questão do preço real das refeições, cada refeição custa à Câmara 2,20€. Custava mais no ano passado. E custa 2,20€ porque a Câmara paga por algumas refeições. À empresa que contratou 1,03. Por outras 1,49. Ao Ministério outro preço. E depois tem 106 funcionários
106 funcionários da Câmara, que são cozinheiras, ajudantes de cozinha, etc., que estão nos refeitórios. A fazer refeições. E custam à Câmara muito dinheiro. Claro que já estavam. Claro que estavam. Mas custam dinheiro. Estavam. Por isso é que a Câmara anterior também não cobrava menos de 1,46, quando o preço que pagava era 1,14. E nunca baixou o preço. E era 1,14. Mas não baixou porquê? Porque sabem perfeitamente que era preciso pagar os funcionários, era preciso pagar o gás, era preciso pagar os equipamentos, os arranjos. Sr. Deputado, vamos ser honestos. Na política não vale tudo. E pior do que a participação, e pior do que não cumprir uma promessa, é mentir. E eu sou deputado, isto é mentira. Porque uma refeição custa 2,20€, não custa 1,03€. E o preço está estipulado. É 1,46. Muito obrigado. Calma, Rui. É mentira, não há calma nem interpretação. Se dizer que é mentira, é muito forte. Que é verdade, que é mentira, está aqui no papel. Podemos continuar? Sr. Deputado.